Bem, você me pediu que fizesse um depoimento acerca do filme O Enigma de Júlio, que escolheram para fazer uma digressão sobre uma suposta, mas verdadeira interpretação de que eu seria inspirador para vários artistas produzirem as suas obras. Bem, eu certamente seria, não digo constrangedor, mas não seria a melhor pessoa para que fosse perguntado por que esses artistas, que são vários, escolheram a mim como fonte inspiradora para as suas criações. O que eu posso dar um depoimento é muito mais sobre quem eram esses artistas. Talvez se pode chegar a uma conclusão acerca do porquê que fui motivo de inspiração para tantos artistas. Em primeiro lugar, esses dois artistas eram amigos no passado. E depois eu vim a saber que eram amigos no passado. Me refiro a Edson Dantas e Darcílio Lima, alvo principal da exposição desses artistas que eu teria influenciado, e existem outros, mas esses são os mais fortes, digamos assim, os que mais produziram. O Edson Dantas foi uma pessoa a quem conheci numa situação peculiar. Eu havia chegado em 1980, melhor dizendo. Eu fui em 79, mas cheguei em 1980 da Alemanha, especificamente da cidade de Munique, onde eu havia passado uma longa temporada, exatamente para, além de outras coisas, pesquisar sobre o romantismo alemão. E chegando ao Brasil, eu tinha trancado a matrícula, eu estava no segundo da universidade, e o professor Kollreuter, professor e grande compositor alemão Kollreuter, um dos maiores compositores serialistas, né? Ele era diretor do Instituto Goethe, e me chamou. Tive uma conversa com ele sobre a minha história na Alemanha, o que eu havia pesquisado sobre o romantismo. Então ele disse, não, eu gostaria que você fizesse 4 conferências sobre o romantismo alemão. Eu disse, professor Kollreuter, eu só tenho o segundo ano da universidade. Ele falou em alemão, eu aqui traduzo, senhor Júlio, o que importa é conhecimento, com papel não se faz absolutamente nada. O senhor pode dar? Eu falei, pois não, se o senhor está querendo que dê, eu acabei de chegar da Alemanha, realmente estive nos palácios de Ludwig, da Baviera, que é o meu herói na época mais ainda, e então foi organizada essas 4 conferências, e antes da conferência ele se aproximou, queria lá da pessoa que estava, da diretora do instituto, e queria saber quem ia dar aquelas conferências, e ficou surpreso quando me viu. Eu era muito jovem, né? Eu tinha mal feito 21 anos de idade, e ele tinha 35 anos de idade, acabamos que nos conhecemos, e a partir daí surgiu uma amizade que durou até 1999, né? E tínhamos assuntos muito em comum. O Edson Dantas era uma pessoa autodidata, se não me engano ele só tinha até o ginásio, o que não era muito incomum na época, mas ele tinha uma cultura absolutamente gigantesca. E eu fiquei impressionado com ele, ele ficou impressionado comigo. E a partir de então, nesse mesmo ano, de 1980, ao final de 1980, combinamos de fazermos uma exposição de fotos minhas, que eu tinha feito na Alemanha e também no Rio de Janeiro, versando as fotos sobre uma interpretação do romantismo, eram fotos bastante significativas, e ele, toda a obra dele. Então, fizemos essa exposição dia 17 de dezembro de 1980, e essa exposição foi num lugar importante, foi a minha primeira exposição, mas foi num lugar importante, que exatamente no prédio Le Corbusier, que era o Ministério da Educação e Cultura, na época chamado Palácio Capanema. Fizemos a exposição, ele desenhou um quadro imenso meu, né? E
E a partir de então, ele começou a se inspirar na minha obra e na minha pessoa, durante esses anos todos, para criar uma série de trabalhos. Trabalhava com várias técnicas, era autodidata, repito, portanto, de inteligência em comum. Ele trabalhava com desenho, trabalhava com gravura, trabalhava com pintura a óleo, era realmente um indivíduo absolutamente extraordinário. E houve uma união bastante grande, fraterna, sobretudo dos assuntos, até porque ele era uma pessoa profundamente ligada ao simbolismo, ao romantismo, e eu não era somente ligado a esse mundo. Na realidade, eu até, depois de algum tempo, aceitei, digamos que eu estava na categoria de um ser renascentista. Foi minha amiga que me classificou dessa maneira. Eu resisti muito, mas depois eu realmente vi que eu era um ser renascentista, no sentido da palavra plena do termo homem renascentista, ou seja, aquele indivíduo que abarca a tudo, ou que deseja abarcar tudo. Obviamente vai fracassar em muitas coisas, mas que tem a intenção de abarcar todo o nível de conhecimento, todas as artes. E realmente a minha personalidade foi assim desde que eu era garoto. Então, o Edson Dantas, ele, vamos dizer assim, ele ficou aficionado por esse lado também romântico que eu tenho. Inclusive, minhas fotografias, na época, eram todas ligadas a um neorromantismo, vamos dizer assim. E surgiu então uma amizade, fizemos essa exposição e ele pintou uma série de quadros, né? Uma série de quadros são mais de 30 quadros que eu tenho, eu os adquiri todos, embora ele resistisse, porque ele queria ficar com os quadros, mas eu obviamente eram quadros preciosos, porque não eram só sobre mim, mas especificamente sobre a minha obra. Pictórica, a minha obra literária, a minha obra de poesia, enfim. Então, são quadros extraordinários, não porque foram pintados a meu respeito. Tenho vários amigos que foram artistas que também pintaram e não é por isso que eu os qualifico como artistas de peso. No caso do Edson, este sim era um artista de peso, porque porque já faleceu, era um artista que merece um lugar na história da arte brasileira, porque ele, na realidade, não imitou a pintura simbolista ou romântica. Ele foi uma síntese de todos esses movimentos e talvez o seu estilo foi fazer uma síntese das técnicas pictóricas de desenho do movimento romântico e simbolista e criou o seu próprio estilo. Obviamente que foi um indivíduo, até pelas características de sua personalidade, uma personalidade muito tímida, ao mesmo tempo sombria, uma personalidade também muito complexa, né? Que não cabe aqui eu fazer maiores comentários, porque não daria tempo. Mas o trabalho dele se revelou um trabalho que realmente eu julgo extraordinário, né? Curiosamente, eu mais tarde vim a conhecer um amigo dele, chamado Darcílio Lima, outro artista absolutamente extraordinário, o Darcílio Lima. Esse era um artista que eu já era aficionado desde que eu tinha 14 anos de idade, era um artista inacessível para mim, porque eu o conheci quando eu tinha 14 anos, em 1972, o Darcílio era um artista absolutamente consagrado, era um artista que vivia no exterior, mas eu fiquei aficionado pelo trabalho do Darcílio. E, enfim, ficou assim um desejo de conhecê-lo que nunca se concretizou, até quando, em 1989, eu estava na casa do Gerardo Melo Mourão, meu amigo, secretário de Cultura, e encontrei uma pessoa lá, bastante diferente do Darcílio que eu vi pelas fotos, etc. Eu tinha, inclusive, assumido a direção do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, então estava lá conversando, até que eu vi que era o Darcílio Lima, e fiquei assim, embasbacado, saímos para jantar, e surgiu também nesse encontro uma amizade, que durou menos tempo que a do Edson, porque foi
2 anos, o Darcílio morreria 2 anos depois, e conversamos muito, fizemos amizade, ele muito amigo meu, da minha mulher, e o Darcílio se encontrava numa fase complicada da vida dele. Até mesmo os trabalhos que ele fazia, eu não sabia nada do que havia acontecido com o Darcílio, depois eu vinha saber, mas surgiu uma amizade tão profunda quanto a do Edson Dantas, e o Darcílio também resolveu fazer uma série de trabalhos a respeito da minha vida e da minha obra. Foram quase desenhos imensos que ele fez, desenhos pequenos, desenhos grandes, né? Com uma técnica toda especial dele. Esses trabalhos acabou ele, enfim, fazendo um trabalho sobre mim e eu fazendo um filme sobre ele. Um filme que se chama Darcílio Divino, feito em 1989, que logo depois que filmei eu embarquei para Paris, e em Paris, através de José Guilherme Merchior, que era embaixador em Paris, acabou o filme entrando no Festival de Bruxelas e ganhando uma menção honrosa. Chegou no lugar certo. Na Europa, eles entenderam profundamente aquele artista que era o Darcílio Lima, o tipo de filme que eu estava fazendo, e, enfim, fez bastante sucesso na Europa e, modéstia à parte, quase nenhum no Brasil, compreensível. De forma que o Darcílio Lima é um artista considerado modernista, e, portanto, um estilo completamente diferente do Edson Dantas, mas há uma coisa que os unia, que era o mundo metafísico, o mundo onírico, e cada um com seu estilo. E o Darcílio, um artista realmente ímpar, ele encontrou na nossa amizade uma força imensa para poder reativar a sua inspiração, fez trabalhos, digamos assim, bastante distintos daquele que ele tinha feito no passado, que eu conhecia, trabalhos mais leves, muito delicados e densos. Então ele fez várias interpretações do que ele achava que era a minha vida, né? Qual era a minha visão de sexo, qual era a minha visão de guerra, qual era a minha visão do meu nascimento, minha morte. Fez uma odisseia da minha vida. E isso foi tudo colocado sem que ninguém soubesse, porque eu não revelei para ninguém, que aqueles trabalhos que eu estava usando, o Darcílio havia feito sobre mim. Esses artistas foram pessoas que devem ter tido seus motivos para, enfim, encontrar em mim um eixo para poderem refazer em dado momento suas obras, ou não que eu tenha sido o principal inspirador, mas naquele momento especificamente que eles fizeram, eu estava assento. E tive a honra de ser, enfim, desses artistas, e também de outros que eu não estou aqui citando, porque eu gostaria de me fixar nesses dois artistas, mas são trabalhos extraordinários e que eu não revelei praticamente para ninguém. Muitas pessoas foram na minha casa, eu nunca disse que esses trabalhos eram sobre minha pessoa, a não ser quando me reconheciam vagamente pelo meu rosto, né? Estava, obviamente, muito diferente. Um retrato quando eu tinha 20 anos de idade não é um retrato com o meu rosto hoje com 60 anos de idade. Mas são duas pessoas que eu julgo muito importantes para a arte brasileira, porque eles não pertencem propriamente à arte brasileira. Eles foram dois artistas, cada um na sua especialidade, paralelos à arte brasileira. Quando eu digo paralelos, nunca deixaram de ser brasileiros, mas eles tiveram estilos paralelos a tudo o que foi feito no arte brasileiro. O Edson Dantas não copiou o romantismo feito no Brasil na época do romantismo, do simbolismo, e nem o Darcílio copiou o surrealismo, que ele é tão enfatizado como pintor surrealista. Mas tenho absoluta convicção de que são dois artistas absolutamente extraordinários. Repito, não esses, por terem me retratado, pintado. Até porque tem outros que fizeram e são amigos queridos, mas sem a qualidade pictórica, a qualidade de arte que Edson Dantas e Darcílio Lima tiveram e fizeram no final das suas vidas, porque na realidade o Edson morreu em 1999 e o Darcílio em 89, né? E
É o que eu poderia dizer, é o máximo que eu poderia dizer, porque o mais eu acho que as pessoas têm que olhar esses trabalhos e julgar os trabalhos em si, independente de terem sido feitos por mim. Eu apenas revelo que foram feitos por mim, porque foi feito um documentário que o César Silva fez sobre mim, no qual ele também se inspirou em mim para fazer esse documentário, no qual ele cita uma série de trabalhos do Darcílio, e tanto que o documentário em si é exatamente o porquê que não só esse, mas como outros artistas encontraram, ou teriam encontrado em mim inspiração para produzir uma série de obras. Bem, quanto à segunda pergunta que você me fez a respeito do momento atual em que se encontra a arte de maneira globalmente falando, eu diria para você que isso é uma das questões mais difíceis de serem avaliadas, porque eu sou um artista, sou um poeta, romancista, músico, enfim. Mas antes de tudo, eu sou um historiador da arte, um historiador, não digo nem da arte, mas um historiador por formação. Então, no ato criativo, quando eu crio poesia, quando eu crio, enfim, as várias disciplinas com qual eu sou ligado, ali tem um artista. Mas depois que termina, existe o historiador. E a minha formação como historiador é longuíssima. E, portanto, eu tenho um senso crítico à arte, porque, além de ser historiador da arte, eu sou historiador de outras coisas. Portanto, historiador no sentido pleno do termo. E, consequentemente, então, a pergunta que você me faz sobre a questão do momento que nós estamos vivendo na arte e as suas perspectivas futuras é muito difícil de poder, em poucas palavras, se definir. Mas eu diria para você que é necessário, primeiro, se fazer uma análise rapidíssima de que o que está acontecendo no momento atual é algo de uma complexidade que nunca existiu na história na história, propriamente dito, não digo da história da humanidade, mas na história da civilização. Porque, ao decorrer desses 5.000 anos de civilização, existiram tantas formas, tantos estilos, tantas perspectivas e proposições de se fazer arte. A maioria, até o século XVIII, eram de artistas ligados ao sistema, portanto, construíam pirâmides, construíam catedrais ou igrejas como a de São Pedro, que talvez no Ocidente seja a criação mais bela de arquitetura. No campo da pintura também, os artistas estavam aliados ao poder porque era aquilo que os financiava. Só a partir do século XVIII, com raríssimas exceções no século XVII, os artistas passaram, depois do XVIII, a ter uma consciência maior crítica à sociedade, o que se tornou a arte muito mais rica, porque existiram os artistas pró-sistema e os artistas contra o sistema, portanto, até influenciando nos estilos da sua arte contra o sistema. Então, os ismos que aconteceram no século XIX, especificamente no século XX, foram múltiplos, foram quase infinitos em termos de criação. E isso proporcionou uma diversidade criativa imensa àqueles que faziam arte. Mas o momento específico que nós vivemos é o momento mais singular, talvez o momento mais perigoso da história da humanidade. E quando eu falo de história da humanidade, posso hoje falar de história da humanidade, porque como há uma globalização, anteriormente só econômica, mas agora através da internet, ou seja, uma pessoa em Bali, na Índia, no Peru ou no Polo Sul está sabendo de determinadas coisas que separadamente não sabiam. Então, essa globalização, essa internetização do mundo está provocando um fenômeno de uma complexidade brutal. E eu especifico qual é o perigo daquilo que eu prevejo para o futuro. Essa palavra previsão é uma palavra muito complexa na história, mas por vezes tem que ser usada. O grande problema é que, como eu acabei de dizer, no passado, os artistas fundamentalmente tinham personalidade, suas individualidades, medos. Quando estavam a favor do sistema, faziam para reis, para rainhas, para presidentes, para ditadores, etc. E quando faziam contra, sobretudo a partir do século XVIII e XIX, faziam com receio,
porque sabiam que existia um poder que podia tolher a arte deles e a vida, inclusive. O fenômeno que acontece hoje, que se distingue de tudo que aconteceu na história, é o fenômeno perigosíssimo, porque as pessoas pensam, estão convencidas de que nunca viveram uma era de tal liberdade e liberalismo como a que nós estamos vivendo. E isso é um grande engodo, isso é uma grande mentira. E eu cito aqui dois gênios, um do cinema e outro da literatura. George Orwell, quando escreveu em 1984, e George Lucas, no cinema, gênio de apenas um filme, um filme absolutamente genial, que complementa 1984, que é o THX 1138, feito em 1970, exatamente em 1970. Ambos, o livro e o filme, se complementam no sentido de dar uma visão sombria do futuro. E olha que quando George Lucas escreveu, vivíamos o final da década de 60, o pleno psicodelismo. Mas não sei por que às vezes o artista tem uma capacidade de prever o futuro mais do que a própria história. E o que acontece? O que acontece é a sensação que as pessoas têm de liberdade. Apenas porque fazem práticas corporais que no passado eram tolhidas, não eram permitidas. Ou se agregam a determinadas ideias que dão uma concepção a essas pessoas que elas são livres, que nunca viveram uma era de liberdade tão profunda como essa. Só que o que acontece é que as pessoas elas não percebem, porque diferente de uma ditadura, como foi a ditadura soviética, a ditadura maoísta, uma levou 50 milhões, outra levou 60 milhões, fora as outras ditaduras que existiam, milhões de pessoas, que refiro, né? Onde as pessoas elas tinham medo, elas fingiam que sorriam, mas elas tinham medo, elas sabiam que podiam ser mortas se produzissem uma arte diferente do que o Estado as impunha. As pessoas hoje elas têm uma ideia de que elas vivem uma pleníssima liberdade. Só que o detalhe é que a pior coisa que pode existir no campo da história, especificamente no campo da história da arte, o que nós estamos falando, mas a história em geral, é a falta de memória. Porque a memória é a coisa mais perigosa que existe para quem quer ter o poder. Por exemplo, qualquer ditador que se imponha no poder, ou qualquer pessoa autoritária que se imponha no poder, a primeira coisa que ela ataca é exatamente a história, com as matérias paralelas, como sociologia, como antropologia, etc. Por quê? Porque exatamente essas matérias, especificamente a história, é que vai dar a memória, o sentido daquilo que aconteceu no passado e daquilo que poderá acontecer no futuro se algumas coisas acontecerem. É exatamente isso que é a pior coisa para alguém que quer ter o controle da sociedade. E por conseguinte, não existe provavelmente uma ditadura formal no mundo. Existe um estranho fenômeno que está acontecendo, que em vários países, e cada vez mais, trogloditas, muito parecidos em suas ideias, como se fossem irmãos fraternos, estão alçando ao poder e por eleição democrática, né? E a primeira coisa que fazem é atacar a história, dizer de que, enfim, o passado é terrível, que só o presente deles é que é bom, segundo as ideias deles. São as pessoas eleitas por minorias, que se dizem minorias, já não sei se são mais minorias, mas essas pessoas elegem essas pessoas, e são essas pessoas eleitas que vão se voltar contra essas mesmas pessoas. Ou seja, como se fosse uma esquizofrenia. As pessoas que mais deveriam ter medo que essas pessoas tomassem o poder, elegem essas pessoas. O resultado disso é que, de 1960 para cá, a humanidade, especificamente, teve, no século XX, dois momentos de grande criatividade, eu quero abrir esse parênteses. Primeiro, no início do século XX, que eu acabei de dizer que foi uma revolução brutal no que tange a estilos de arte dos mais diferentes possíveis, de formas diferentes. Todos os ismos existiram: surrealismo, impressionismo, cubismo, arte abstrata, a Bauhaus,
a qual eu sou uma pessoa extremamente ligada, e posteriormente, depois da Segunda Guerra Mundial, a década de 60, que foi uma outra época de extraordinária criatividade. Refiro-me isso a... Não estou me referindo só a uma arte erudita. Eu estou me referindo também a dita arte popular, que é muito vaga essa questão de arte popular. Mas o fato é que, desde a arte popular, na música popular, no rock, no caso de Jimi Hendrix, no caso de Miles Davis, no que se entende como popular, se é que jazz seja popular, porque de popular não tem nada, mas no campo erudito também, no campo das ideias também, sociólogos, antropólogos, revolucionários, que existiram até uma determinada época. Hoje, eu refiro então à década de 60, 70, 80. A partir do ano, das décadas de 90, mas especificamente a partir do ano 2000, esses artistas do passado foram morrendo por causa da idade, e o que se tem hoje como arte, qualquer pessoa que vá a um festival de música, de rock, por exemplo, não encontra uma nota, um acorde que seja algo mais que Jimi Hendrix ou que guitarristas, John McLaughlin. Eu estou citando muito arte, enfim, o rock, uma coisa popular, para não ir para a arte e nem para o conhecimento erudito, que aí é pior ainda. Podemos ver, então, se formos a qualquer concerto de jazz, a gente, no máximo, tem algo parecido com o que Ornette Coleman, com o que Miles Davis fez, ou com Herbie Hancock, etc. Eu estou me atendo muito, mesmo sendo professor de história, a exemplos de rock ou de jazz, porque são mais fáceis de serem entendidos pelo público em geral. Especificamente porque qual é o problema hoje causado depois do final da década de 90? Cada vez mais as pessoas têm ou teriam acesso à informação. A informação, teoricamente, nunca teve tão facilitada de ser conseguida. Mas, não obstante, existe um outro fenômeno paralelo que não adianta você produzir alguma coisa sem que você tenha ideia daquilo que existiu, daquilo que existe e daquilo que poderá existir. Esses dois que eu citei, jazzistas e o roqueiro, gênios, Jimi Hendrix, Miles Davis, eram indivíduos que, quando eles criaram, especificamente Miles Davis, teve mais de 15 estilos durante sua vida, morreu em 91, eles estavam preocupados sempre em criar um novo. Essa era a preocupação, de criar sempre alguma coisa nova. E, propriamente dito, não é proibido que alguém reproduza alguma coisa que foi feita no passado e seja o estilo dela. É problema dela. O problema é quando se torna uma coisa tão genérica em que você não vê absolutamente nada de novo nos últimos 30 anos. Ou seja, não surgiu nada de revolucionário, de novo, e por isso é que é preocupante. Preocupante por quê? E aí vamos ao ponto. Porque, apesar de todo o acesso que se tem a música, a cinema, eu quando era garoto, para ver um filme do expressionismo alemão, eu, enfim, tinha que me deslocar até a Cinemateca do MAN, que era no centro do Rio de Janeiro, tinha que voltar, via aquilo de 6 em 6 meses. Hoje o indivíduo liga na internet, está lá o filme, enquanto estiver, porque some, né? Mas as pessoas, elas não acessam. A nível de bilhões de pessoas, algumas milhares, dezenas de milhares de acessos. Por quê? Porque não adianta ter o acesso se a pessoa ela não sabe o que procurar. Ou seja, o grande problema, o problema mais importante da história nos últimos 20 anos é que as pessoas elas perderam a noção, duas noções, do grande e do pequeno. O grande e o pequeno. Daquilo que tem qualidade e daquilo que não tem qualidade. Eu não estou me referindo a nenhum conceito de ordem moral, de mal, de bom, não, é qualidade mesmo, né? Quando a gente ouve, enfim,
a música brasileira, ou quando a gente ouve a música erudita, os gênios que tiveram no século XX de música erudita, é uma coisa extraordinária. Absolutamente fenomênica o número de pessoas que fizeram até uma determinada época. Mas há uma espécie de ordem, não se sabe de onde parte essa ordem, em que as pessoas elas relativizam tudo hoje. Até mesmo as pessoas que produziram no passado. Eu mesmo, amigo de Roberto Menescal, num encontro que eu tive com ele, ele mesmo relativizou a época, disse, não, está tudo certo, está tudo bom, e eu comecei a catucá-lo numa entrevista que fiz em 2010, e realmente, ao final da entrevista, ele me confessou de que uma pessoa como ele, que vivenciou na música brasileira, enfim, sendo produtor musical, que nós vivíamos, isso está gravado, inclusive, ele não me desautorizou que falasse, um nível de mediocridade amplo, geral e restrito. Esses exemplos que eu estou dando do ponto de vista, digamos assim, de uma cultura não erudita, exatamente para mostrar que é fácil se perceber o grau de repetição, o grau de mediocrização que existe hoje. É só nós fazermos uma conta, né? Se Jimi Hendrix fez o seu último disco em 1970 e já fazem 50 anos, se nós formos no passado e vermos a música que era feita 50 anos antes de Jimi Hendrix, nós estaremos em 1919. Imagina se alguém estivesse dizendo que estava fazendo alguma coisa nova, produzindo o que estava sendo feito em 1919. Esse é o fenômeno. É o fenômeno da pessoa perder a memória de um interesse, digamos, altamente complexo, de onde parte das pessoas perderem os valores. O valor que digo daquilo que é pequeno e daquilo que é grande. Ou seja, o indivíduo, ele cria, mas ele não tem memória do passado. Eu acabei de repetir, nasci em 1958 e via em 1972 filmes do expressionismo alemão que foram feitos em 1919. Ou seja, muitos, inclusive, os filmes preto e branco. As pessoas hoje, elas não têm acesso, porque não querem, porque o acesso é amplo, elas não sabem quem são essas pessoas, produzem arte, produzem arquitetura, mas não conhecem a Bauhaus, a maior escola de arquitetura do século XX, no início do século XX, que existiu. Elas não conhecem o expressionismo alemão, elas não conhecem direito, ouviram falar em Tom Jobim, mas não conhecem bem quem é o Tom Jobim, não é? A Europa também passa por isso, menos que o Brasil, porque evidentemente que tudo que é ruim sempre é mais ruim em países de terceiro ou quarto mundo, como o Brasil virou, né? Então, o grande problema é que as pessoas elas perderam um senso de grandeza, pequeno e grande, ou de valor. Não que elas sejam proibidas de fazer ou até de copiar. É problema de alguém que queira copiar, enfim, um estilo de arte que já foi feito. É um problema dela. Agora, quando isso se torna um fenômeno global, quando na realidade se passam 50 anos e não se cria nada de novo, mas nada mesmo. É só ir a uma exposição de arte, que alguém que cria arte contemporânea, que vai ver que aquilo ali tem Rauschenberg, que fez na década de 50, enfim, ou seja, a repetição é uma constante permanente, se eu puder me referir a um termo, né? É constante. Mas a pessoa não tem noção que aquilo ali já foi feito. Ao contrário, existe uma relativização de tal ordem no campo da arte, que é o nosso assunto, e eu citei a história, mas no campo da arte, tudo é tão relativo que aquelas pessoas que fazem relativizam de tal maneira que Zezinho das Couves, que está fazendo um sambinha, é igual a Tom Jobim, entende? Porque qual é a diferença, segundo essas pessoas, né? Isso foi coisa do passado, não vamos ter nostalgia do passado, palavra proibida, né? Não vamos ter saudade do passado. Isso é uma coisa que a gente, é quase que uma regra matemática, se é que se possa falar de sentimento humano. Uma vez, eu conversando com uma pessoa que me disse, não vamos ter saudade do passado que já passou. Eu falei, fulano, se você tivesse câncer, você que está, enfim, forte, andando no meio da rua, indo na praia, mas se você tivesse câncer e ficasse imobilizado, você não teria saudade no momento em que você era forte,
Teria, pô, mas é o mesmo caso no campo da arte. Se um historiador, ele estuda profundamente a arte, ele estuda profundamente a história da pintura, profundamente a história da música, enfim, que é o campo específico que nós estamos falando, ele vai perceber a mesma coisa, se é que ele consiga raciocinar, né? Porque ele é tolhido, inclusive dentro da universidade, que seria o lugar onde isso deveria ser discutido. Não, também lá é proibido. Né? Não se pode falar na palavra nostalgia, não se pode falar na palavra passado, não se pode dizer que alguma coisa de estranho está acontecendo lá. Não, está tudo certo, nós vivemos um momento maravilhoso, um momento de criatividade, de ineditudes inimagináveis, e na realidade não existe isso. E pior, para concluir em termos, nesse ritmo que nós estamos, eu não vejo nenhuma solução para esse problema. Ao contrário, é óbvio que o poder, eu estou falando do poder lato sensu, né? Tem interesse que as pessoas fiquem cada vez com menos memória, cada vez elas fiquem mais, eu não diria nem alienadas, porque isso já é um tempo tão passado, mas cada vez hipnotizadas por bobagens de invenções tecnológicas, como se aquilo fossem deuses ou semideuses, e as pessoas ficam embasbacadas e elas não percebem o quanto que a liberdade delas está sendo completamente estilhaçada. E a arte nada mais é do que o espelho. Ou seja, os grandes revolucionários da arte no passado, no campo da música erudita ou popular, no campo da pintura, nos mais variados campos, eram pessoas que, mesmo que concordando com um determinado sistema, eram gênios. E os que discordavam do sistema também eram gênios, né? Mas hoje nem do lado nem do outro, até porque as pessoas já não sabem, perderam a noção do que é, não digo bom ou mal, essa palavra é terrível, mas do que é grande e pequeno. É óbvio que uma casa de 2 andares, por melhor que seja feita, não é o Vaticano. Alguém que pense que uma casa de 2 andares é o Vaticano, deve estar com algum problema, porque não é possível, né? Enfim, não é pelo tamanho do Vaticano, mas é pelo esforço de mais de 300 anos de arte que foi gasto ali por vários gênios para se construir o Vaticano. Muitas pessoas relativizam de tal maneira que certamente elas relativizam que uma casinha feita de 2, 3 andares para um arquiteto é tão importante quanto. E para que as pessoas não pensem que grandeza e pequenez é só por causa do tamanho, Piet Mondrian, que pintou os quadros mais revolucionários do século XX, certamente, os seus quadros são muito simples, mas ao mesmo tempo de uma complexidade brutal. Muito mais complexos do que trabalhos historicistas e trabalhos enfim, acadêmicos que existiam na época que nada diziam. E, no entanto, os quadros dele se tornaram os quadros mais simples, mas absolutamente revolucionários para a década de 20, quando estava sendo feito, não para ser feito hoje em dia. Então, eu vejo com um olhar nem otimista e nem pessimista, porque eu nunca consegui ser, na minha vida, otimista e nem pessimista. Pessimista, melhor dizendo, é um indivíduo que vai no sistema de saúde da Suíça e, pelo menos isso eles fazem bem, os suíços, e diz que aquilo ali é como se fosse um hospital de uma grande cidade no Brasil. O indivíduo deve estar variando da cabeça. Esse é o pessimista, né? O indivíduo. E o otimista é um indivíduo que, enfim, ele está sendo torturado, sei lá, por 5, 7 pessoas. Se não for masoquista, ele não pode gostar daquilo. Mas o indivíduo é tão otimista que ele diz que está gostando. Então, os valores são muito complicados, invertidos e manipulados, mas de uma maneira tão sutil que as pessoas elas nem percebem isso. Ao contrário, elas acham que vivem o maior momento da história de liberação e de liberalismo, o que não é verdade. Isso se reflete no campo da arte. E, portanto, o que nós temos no campo da arte e do cinema? Grandes artistas como Peter Greenaway, cineasta, quem conheci e venero, disse, olha, eu não faço mais cinema porque o cinema acabou. O Werner Herzog, esse eu conheci bem na Cinemateca do Man, gênio do cinema alemão, há mais de 15 anos parou de filmar, porque disse também que o cinema acabou. Então, se esses grandes cineastas, geniais cineastas,
dizem que o cinema acabou. É claro que não é o cinema, não é a película que acabou. É algum fenômeno muito profundo que está acontecendo em que eles não conseguem expressar a genialidade deles simplesmente porque não é mais entendido por ninguém. Então, eu, para terminar, diria que, sem desejar, porque como budista, posso desejar algo tão terrível para a humanidade, mas a única possibilidade que teria de uma reversão no campo da arte, onde um individualismo pudesse existir de novo, e o individualismo que faz com que o indivíduo vá até as entranhas do inferno para poder encontrar a sua forma de poder criar, seria um desastre natural, que eu não desejo nem um pouco, muito menos uma guerra nuclear, mas alguma coisa que rompa um sistema tão bem feito, tão sutilmente feito, que as pessoas, elas sequer, e o pior, nem mesmo a academia, eu falo não só brasileira, como alemã, a francesa talvez lá sempre é um lugar mais complicado, com mais consciência, mas nem a academia produz, digamos assim, livros em que percebam aquilo que eu percebo, que o Peter Granwell percebe, que o Werner Herzog percebe e que alguns artistas percebem. A academia se cala. Ela se cala quanto a isso, tão embasbacada, tão embevecida com a informatização do mundo, quanto fossem divindades. De forma que o meu olhar é sombrio, mas realista. Não é pessimista nem otimista. Sombrio, realmente, em relação à arte. Para pessoas como eu. Mas para a maioria das pessoas, elas continuarão vivendo num universo de paz e de bem-aventurança, porque assim disseram para ser. Para concluir esse depoimento, eu gostaria de fazer um epílogo. Não que eu queira ou deseje dar uma luz de esperança, não sou abajur, nem holofote para dar luz para ninguém, ainda que seja budista, não sou Buda. Mas creio que esse epílogo seja importante fazer uma lembrança de algumas surpresas que existem no destino humano. Pablo Picasso, considerado o maior pintor do século XX, é considerado pela maioria dos historiadores. Eu não o considero o maior, eu considero um dos maiores, mas é um gigante, como outros existiram. Mas o importante dizer é que Pablo Picasso realmente, enfim, inventou o cubismo e teve uma enorme carreira na Europa, mas foi morar em Paris e lá fez a sua carreira, propriamente dito, na Europa. Em 1940, Paris foi invadida pelos alemães e grande parte dos artistas que viviam em Paris ficaram com medo, eram artistas modernistas, e o Hitler detestava a arte moderna. E ficaram com medo daquela invasão e, antes mesmo da invasão, se transferiram para os Estados Unidos. E eu até, quando começou a invasão da França, já começaram a se transferir. Picasso não saiu da França, menos de Paris, que era onde ele vivia. E disseram para ele, olha, o senhor vai ser morto, o senhor é o papa da arte moderna e, consequentemente, os alemães acham que o senhor é o inventor da arte pervertida, da arte degenerada. Como é que o senhor vai viver em Paris? Ele falou, olha, de Paris eu não consigo sair. Demonstrando realmente que, além de gênio, era um homem de uma coragem ímpar. Permaneceu em Paris, não morreu, sabe-se lá por que motivos, há de se estudar, né? O que não o levou à prisão, produziu obras de maneira discreta, não fez nenhuma exposição, somente no final da guerra ele fez uma exposição, vendeu o quadro para membros até da SS, e ao final, quando a Alemanha foi derrotada e Picasso continuou morando em Paris, perguntaram a ele por que ele tinha ficado em Paris, por que ele não tinha ido para os Estados Unidos com Salvador Dalí, Max Beckmann e tantos outros artistas europeus que
que haviam saído da Europa e de Paris. Ele respondeu com uma frase que não tinha nada a ver com a pergunta, mas uma das frases mais significativas que eu já ouvi, não propriamente dizendo respeito à arte, mas a capacidade que o ser humano ou um ser humano tem de, pela sua força de vontade, pela sua personalidade forte, ele conseguir vencer até o medo da morte. A resposta que ele deu, que não tinha nada a ver com a pergunta, aparentemente, foi a seguinte: eu pinto com tinta. Mas se eu não tiver tinta, eu pinto com sangue, com meu sangue. Mas se eu não tivesse sangue, eu pintaria com a minha própria merda. Se eu não pintar, eu estou morto. Isso é um bom epílogo para todas as críticas que fiz, porque há uma diferença muito grande, embora sejam coisas, aparentemente sejam a mesma coisa, mas são coisas paralelas. Uma é a humanidade, bilhões de pessoas. Outra é o ser humano. Evidentemente que a humanidade é formada de seres humanos, mas eu me refiro àquele ser humano singular, aquele ser humano como Picasso, que contra tudo e todos, contra o próprio medo da morte, permaneceu em Paris e, para a sorte sua, talvez de outro não fosse a mesma, mas para a sua sorte, ele não morreu e ainda deixou essa frase que é terrível, ou seja, para o artista, não digo para o gênio, mas para um determinado tipo de homem, ele tem que fazer, haja o que acontecer. Portanto, eu não tenho muita esperança em relação à humanidade. A humanidade, ela vai vivendo, né, sem nunca ter existido, vai esbarrando com as coisas, vai acreditando em Papai do Céu, morre. Agora, há homens que esses sim representam aquilo que Vitrúvio representou na sua obra renascentista, mas que mais especificamente Leão Batista Alberti, o renascentista a quem eu mais admiro, disse, na sua ingenuidade do século XV, o homem é possível fazer qualquer coisa desde que tenha força de vontade. É claro que isso é uma frase que, passado o século XVI, XVII, XVIII, enfim, mostra-se uma frase um pouco ingênua. É óbvio que o homem sempre será um frustrado, porque o maior gênio, por maior gênio que seja, sempre vai faltar 1 milhão de coisas para que ele pudesse se sentir feliz, porque ele não fez aquele 1 milhão de coisas, ele só fez 50, 70 ou 80 coisas. Mas uma coisa é verdade, que alguém que tenha uma enorme força de vontade poderá não fazer uma fábrica, uma indústria, um banco, porque isso aí depende de fatores que estão além da vontade da pessoa. Mas a força de vontade, com a força de vontade e a genialidade, força de vontade por si só não é nada, aliado à força de vontade, à genialidade, um homem é possível fazer algo como tantos fizeram. Bach, por exemplo, fez uma obra absolutamente genial e quantitativamente uma obra tão enorme quanto a obra de Mozart. No entanto, ao morrer, ficou 100 anos esquecido, para que depois um judeu alemão, Mendelssohn, se lembrasse ou visse, né, que existia aquilo no fundo da igreja, uma obra totalmente esquecida, e que um homem, Mendelssohn, encontrou a obra de Bach e ressuscitou a obra de Bach. Se a igreja pegasse fogo, Bach seria um total desconhecido. Então, o destino apronta surpresas.
Eu rezo que existam homens como Pablo Picasso, como alguns que eu citei aqui, e que mesmo que não apareçam na sua contemporaneidade, em algum lugar a sua obra esteja escondida e seja ressuscitada, sabe-se lá quando. Mas de qualquer sorte, em relação ao todo da humanidade, eu tenho que reafirmar com a sinceridade que é um dom que Deus me deu. Deus, eu falo no sentido muito mais amplo, não de papai do céu, mas eu falo no sentido muito mais complexo do que o próprio ser humano possa entender essa palavra, né? Que realmente possa, mesmo que tudo dê errado e a humanidade se transforme numa humanidade robótica, ou de uma multidão de abelhas e formigas, que realmente possa alguma coisa ser encontrada no futuro para que possa haver um ressuscitamento, se as minhas previsões forem corretas, de que a humanidade se transformará realmente numa sociedade de formiga ou robótica, mas que num futuro alguém encontre uma obra perdida, ou 2, ou 10, ou 20, ou 100, ou 500, ou 1000 obras perdidas, e o homem, no sentido mais amplo que Leão Batista Alberti declarou, possa reviver, ressuscitar, e a arte, que eu vejo com um olhar muito sombrio, possam luzes sobrepairar ou iluminar de novo a história da humanidade.